Então vamos lá, continuando o nosso curso de numerologia. Nessa aula nós vamos estudar sobre alguns métodos de cálculo de mapas numerológicos utilizando a geometria sagrada. Nós iremos começar com os métodos mais primitivos até chegarmos nos métodos mais elaborados. Então, o primeiro método que eu trago aqui é essa tabela onde a gente tem o plano físico, emocional, mental, o eu, a abundância e o todo. Então aí tem os números que representam cada um desses planos, tá? E esse método nada mais é do que você pegar os dígitos da data de nascimento de uma pessoa e jogar nessa tabela. Então, pegando aqui como exemplo ainda um mapa do Jair Messias Bolsonaro, quando a gente pega a data de nascimento dele e joga nessa tabela, a gente tem algumas linhas que são preenchidas totalmente, né? A linha superior e essa linha diagonal. O significado dessas linhas mostra, na parte superior, mostra o mundo externo, como as pessoas nos veem. E quando ela está preenchida, mostra alguém aí que com certeza atrairá uma posição de liderança, né? Uma posição na qual ela será reconhecida por aquilo que ela faz, né? E essa sequência ativada, né, de 1, 2, 3, ela é uma sequência muito interessante porque ela ajuda a pessoa a conseguir sucesso no significado mais amplo dessa palavra. Seja sucesso na família, enfim, com os amigos, com os outros, em dinheiro mesmo, enfim. E Jair Messias Bolsonaro, ele também tem essa linha diagonal preenchida, né, que é a linha com os números 1, 5 e 9. Essa sequência mostra que ele é uma pessoa que se preocupa com o próximo. É uma linha, como é que eu vou explicar? Ela é uma linha, se a gente voltar aqui, do plano físico para o todo. É uma pessoa que pensa no outro acima de tudo. É uma linha bem interessante, principalmente para pessoas que trabalham com assistência social, né? Enfim. Então, ele tem aí 2 linhas preenchidas, o que é excelente. Eu sugiro que você faça o teste. Você pegue os dígitos da sua data de nascimento e também coloque num papel para você ver que muitas vezes as suas linhas não estarão preenchidas. Conseguir que ao menos uma dessas linhas esteja preenchida é algo difícil. Esse método aqui, esse gráfico, ele é conhecido como triângulo divino. Acredita-se que ele tenha sido desenvolvido por Pitágoras, tá? E esse método, ele consiste no seguinte: você pega a data de nascimento de uma pessoa, escreve ali em dígitos impares, né? Enfim, você escreve a data aí quebrando as datas em 2 dígitos. Então, ali, o dia 21 de 3 de 1955, você escreve ali o 21 de 3, o 19 e o 55. A partir daí, você vai somando os números, né? Até você chegar no número 8, lá no final da pirâmide, e no número 6, lá de fora da pirâmide. Muito similar àquele método que a gente viu nas primeiras aulas de numerologia, quando eu fiz a pirâmide do Vladimir Putin. Então vocês vão aplicar o mesmo método aqui. Para a gente calcular esses números que ficam de fora do triângulo, o processo é o mesmo. Eu vou até ativar aqui o apontador a laser para vocês entenderem. Você pega esse 9 aqui, ele é calculado da seguinte maneira: você pega o 3 mais 6 e dá um 9. 3 mais 6 também dá um 9. 9 com 9 dá 18, que resulta em 9. Você aplica o mesmo método aqui: 1 mais 2 dá o 3, 1 mais 2 também dá o 3, somando dá o 6. E aqui também você faz o mesmo processo: 2 mais 8, 10, que dá 1. 6 mais 8,
6 mais 8 dá os 14 aqui, que resulta no 5. E o 6 aqui também é a mesma coisa, né? 5 mais 1, 6. Esse método, o objetivo dele é nós conseguirmos identificar quais traços do pai e da mãe a pessoa traz para si. Mas ele também tem um pouco de você conseguir entender os principais talentos que foram herdados também, tanto do pai quanto da mãe. No caso do Jair Messias Bolsonaro, por parte do pai, ele herdou essas características aqui. E no parte da mãe, ele herdou essas características aqui. Então, por parte da mãe, ele é uma pessoa que... Aqui a gente tem o número 6, que é o número da manutenção, e o número 1, que veio do 10, que é o número da iniciação, de começar projetos, né? Então a gente percebe aqui que o Jair Messias Bolsonaro, ele, por parte da mãe, ele traz essa característica de pensar no próximo, de querer ajudar o próximo a manter o status quo, né? Na manutenção da qualidade de vida mesmo do indivíduo. Já por parte do pai, a gente tem aí as questões envolvendo mais a liderança mesmo, no sentido dele se cobrar bastante, querendo o seu melhor, né? A perfeição. A gente tem um número kármico aqui, que é o 14, que é o karma da liberdade. Então, a gente vê que ele foi por exército, né? Ele foi por exército, aonde no exército a gente sabe que tem que ter uma disciplina rígida, né? Não é fácil o exército. E você tem que se dedicar, né? No exército é onde o homem ele se molda, ele se forma, né? Aqui representado pelo número 9. Mas isso tudo, tanto essa rigidez aqui e essa qualidade de manutenção, no final resulta no número 6, ou seja, que tudo isso tem o propósito de fazê-lo melhorar a ele próprio. Que o número 6 é o número da manutenção, inclusive a nossa própria manutenção, inclusive a saúde é representada pelo número 6, tá? Tem essa outra técnica aqui, que também é uma técnica que, segundo alguns, foi desenvolvida por Pitágoras. Deixa eu ativar aqui mais uma vez o laser. Aqui nós vamos utilizar como exemplo uma pessoa que nasceu no dia 16 de 4 de 1996. Então a gente pega o 16, o 4 e soma-se o ano em 2 dígitos e coloca aqui. A gente escreve aqui na parte de fora o nome da pessoa, né? E a gente, na verdade, esse valor aqui que está aqui dentro do triângulo nada mais é do que o somatório desses valores aqui, o 4 mais o 7 mais o 3 mais o 9, que resulta no 23. E a mesma coisa aqui para o 32. O 32 é o resultado desses números aqui, né? Você tem o 8, aqui ó, 8 mais 8 mais 16, ou seja, dá 16 mais 16, que dá 32. O D32 é o somatório de todos esses carinhas aqui. E a mesma coisa aqui também. Então esse número representa a juventude, mostra os aspectos aí que a pessoa vai aprender até os seus aproximadamente aí 27 anos. Depois temos o poder, mostra que tipo de poder a pessoa vai adquirir na fase madura da vida. E depois a sabedoria, né? Lá nos finais da vida, mostra o que a pessoa aprendeu, tá? Nessa trajetória de vida dela. Temos também esse outro método aqui, que ele é autoexplicativo. No presente você pega os 2 dígitos do ano, ainda continuando o exemplo anterior de alguém que nasceu no dia 16 de 4 de 1996, você pega, soma-se os dígitos do ano. Na fórmula original,
estava escrito que era para pegar os 2 dígitos do ano, porém eu achei melhor utilizar apenas um dígito. Eu achei que funcionou melhor, por isso que aqui está diferente. A alma é o dia, você soma também o dia, né? E a projeção, você anota aqui, que nada mais é do que o somatório da alma e do presente, né? Então você anota aqui. O passado é o ano, soma-se todos os dígitos e coloca aqui. A lição é o mês que a pessoa nasceu. Somando todos esses aqui, 7 mais 4, dá 11. Então você coloca aqui, coloca 2, né? A gente tem aqui os recursos, que é o somatório desses caras aqui. Você coloca aqui. E a fundação, que é o somatório desses aqui, coloca aqui. O propósito dessa técnica é a gente conseguir literalmente traçar vários aspectos da vida da pessoa, tanto a vida passada, quanto a presente, quanto a futura. Então vamos lá. Deixa eu desativar aqui. Então, propósito material, você soma ali a alma mais núcleo, né? Onde está destacado aí os quadradinhos, somando eles, a gente chega no propósito material. Mostra o que a alma veio aprender nessa estadia dela na Terra. No caso, um propósito material de número 18 é uma pessoa que veio aprender aí a lidar com dinheiro, com administração, enfim. Então é natural que essa pessoa goste disso, se atraia por assuntos relacionados a isso. Depois a gente tem o propósito espiritual, né? Que não basta só a gente preocupar com dinheiro, a gente tem que também entender o que essa pessoa veio fazer nesse mundo com relação à sua espiritualidade, né? No caso da lição número 22, é uma pessoa que veio descobrir tudo, basicamente. Então é normal que essa pessoa goste de assuntos dos mais variados, desde matemática a assuntos esotéricos, né? Ou seja, quanto mais ela puder aprender, melhor. A técnica original parava aqui, mas eu, por conta própria, melhorei a técnica, continuando ainda as eventuais outras análises, né? Então, somando todos os dígitos dessa linha, a gente tem aqui, a gente consegue encontrar a maior lição aprendida em vidas passadas, que é a lição de número 32, ou seja, é uma pessoa que em vidas passadas conseguiu se desenvolver, conseguiu descobrir o que ela gostava e do que ela não gostava, do que ela concordava, do que ela não concordava. Somando esses aí, a gente chega na vida passada, que é no vida passada de número 25. É uma pessoa que agiu por conta própria, né? Tinha uma autonomia maior na vida, diferentemente da vida presente, que com certeza essa pessoa não terá toda essa autonomia que ela teve numa vida passada. A gente somando esses quadrados aí, a gente chega no erro a se repetir, que é o número 25, que coincidentemente coincidiu com o mesmo número da vida passada. Então mostra que na vida passada ela não aprendeu tudo, aprendeu muitas coisas, mas algumas coisas ficaram pendentes. Então veja, o mesmo erro que essa pessoa cometeu na vida passada, ela vai repetir na vida presente, vai acontecer na vida presente. E ela precisa estar atenta aí para conseguir identificar esse erro. Somando esses quadrados, a gente chega na herança kármica, que é uma herança kármica de número 21. Então, o número 21 é um bom número, tá? É um bom número, porque mostra, é uma herança da completude. É uma pessoa que entendeu todos os aspectos que precisava entender, finalizou grande parte dos ciclos e, como resultado de ter feito um bom trabalho, ela vai ter alguns méritos nessa vida. E somando esses quadrados, a gente chega na maior lição a ser aprendida na vida presente, que também é o número 32 repetido, né? É interessante porque esse número 32 ele também aparece aqui, a maior lição aprendida em vidas passadas, 32.
A maior lição a ser aprendida na vida presente também é o número 32, ou seja, mostrando que alguns pontos ficaram pendentes e serão repetidos letra a letra, palavra por palavra, na vida presente dessa pessoa. Um número muito interessante. Então, continuando a nossa análise, eu quero mostrar para vocês agora um sistema bem interessante que foi desenvolvido por uma ucraniana, cujo o principal objetivo desse sistema é analisar vários aspectos da vida de uma pessoa, desde aspectos financeiros, emocionais, espirituais, enfim, relacionamento e etc. Vocês podem observar ali no canto da tela que está o site, onde vocês podem acessar diretamente, né, o trabalho dessa numeróloga ucraniana. Perceba que tem a palavra ali 22 energias no nome do site. E por que o site tem esse nome? Porque esse sistema ele se baseia nas 22 cartas do tarô, né? São os 22 arcanos maiores. Então, quando um número aqui ele é maior do que... Quando o somatório dos números dá maior do que 22, ele deve ser reduzido para um número de único dígito. Então, tendo isso em mente, agora eu vou ensinar a vocês como calcular esse gráfico, mas eu não irei interpretá-lo nessa aula porque ele é muito complexo e esse vídeo já está bem grandinho, né? Então, vamos aqui. Deixa eu ativar aqui novamente o meu apontador para mostrar para vocês como que calcula esse gráfico. Então aqui vocês vão colocar o dia que vocês nascerem. Se for maior do que 22, vocês reduzem, como eu disse. O mês e o ano reduzido, né? Aqui. E esse 9, ele é o somatório desses números aqui. Então você pega 16 mais 4 dá 20, 20 mais 7, 27. 27 é maior do que 22, então você reduz, né? Você soma-se os dígitos para reduzir para chegar ao número 9. O número 9 do centro, ele é a mesma coisa. Você soma aqui o 16 mais 4 mais 7 mais 9. Deixa eu ver, vai dar 27 com 9. Vai dar 7, 36. Que é maior do que 22. Então você soma-se os dígitos e chega-se a 9, né? Esses números aqui do quadrado externo também são bem fáceis de calcular. Você vai pegar 16 mais 4 que dá o 20, 4 mais 7 que dá o 11, 7 mais 9 que dá o 16 e o 9 mais o 16 que dá 25, que reduz a 7. Então beleza, fácil também de calcular. Esse 11 aqui, a mesma coisa, você vai pegar 20 mais 9, que vai dar 29. 29 é maior do que 22, então você reduz a 11. E aqui também, 11 mais 9 dá 20. Coloca aqui. 7 mais 9 dá 16, então você coloca aqui. 9 mais 16 dá 25, você coloca aqui. 9 mais 7 dá o 16, você coloca aqui, e aqui 9 mais 16 dá o 25, somando-se os dígitos você reduz a 7. Então tá aí, esse sistema ele utiliza essa abordagem, né, para você chegar aos números, para você calcular os números. A mesma coisa acontece aqui também, ó, 20 mais 11 dá 31. Então, você reduz e chega a 4. 11 mais 20, mesma coisa. Dá 30 e... Ai, meu Deus. Dá 31. Aí você reduz, dá 4. É a mesma coisa que 7 mais 16. Dá os 23. E você reduz a 5 aqui. Então, esse sistema, ele utiliza essa forma de cálculo. Mas eu não trouxe esse sistema aqui para ensinar detalhadamente o método de cálculo aqui de cada um dos números,
eu quero que você, eu trouxe esse sistema aqui para nós utilizarmos ele como uma referência para um outro sistema que foi desenvolvido em cima desse, que é esse daqui, o das 22 vibrações. Esse sistema foi desenvolvido por um russo que ele simplesmente ele melhorou esse sistema, o sistema anterior, que já era um sistema bom, tá? Então o que era bom ficou ainda melhor. Ele tem uma diferença com relação ao outro sistema. Ele incluiu uma melhoria que são esses números aqui, ó. Esses números aqui, eles são marcadores do tempo. Então a cada 10 anos, ou seja, do seu 0 até os 10 anos, você vai viver essa energia. Dos 10 aos 20 é essa, dos 20 aos 30 é essa, e assim sucessivamente aqui. Isso é uma forma bem interessante e bem fácil da gente conseguir antever o futuro, sabe? É um método de previsão bem interessante, embora esse sistema não tenha sido criado com esse objetivo. Percebam também que aqui no meio a gente tem uns números que são coloridos. Esses números representam os 7 chakras da pessoa. São os números que estão ligados aos 7 chakras, e eles podem ser, vamos dizer assim, correlacionados diretamente com esses centros de força, né? Então esses números literalmente representam os nossos chakras, né? Então por meio desses números a gente consegue inclusive ver como está a energia do nosso próprio corpo. É um sistema bem interessante e vamos agora aprender como calcular todos esses números aqui. Então, da mesma forma como no sistema anterior, aqui você vai colocar o dia que você nasceu. Se for maior do que 22, você também reduz, né? Naquele mesmo sistema que a gente já viu. E aqui o mês e aqui o ano. Bem fácil, né? Esses números aqui, eles são calculados também da mesma forma. Você vai pegar o 16 mais o 4, vai dar o 20. 4 mais o 7 vai dar o 11. O 7 mais o 16 vai dar o 23, que somando dá 25. Reduz ao número 5, né? Então, beleza, bem fácil aí, conforme a gente já viu. Esses números aqui, eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês, tá? Porque a lógica deles é um pouquinho meio difícil. Mas aqui, ó, esse número 9... Não, primeiro vamos começar com esse 9 do centro. Esse 9 do centro nada mais é do que você vai pegar esse número, mais esse e mais esse, vai somar, vai dar maior do que 22 e você reduz aqui, você chega ao número 9. Tranquilo. Esse número 9 aqui, ele é o resultado do triângulo. Então você vai pegar aqui o 5 mais o 20, que vai dar 25, mais o 11, que vai dar o 36, e você vai... 36 é maior do que 22, então você reduz ao número 9. O número 11 aqui, ele é o somatório desse mais esse, que dá o 11. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, com os outros números aqui. O 9 aqui, você vai pegar o 16 mais o 4 mais o 7, e você vai reduzir e vai chegar ao 9. Então você vai pegar 7 mais 9, você chega aqui no 16. Tranquilo. Sem mistério até agora, né? Agora a gente vai aprender a calcular esses números aqui. Que é o seguinte, você vai pegar o 16 mais o 9, você vai chegar aí em 25, você vai reduzir e vai chegar ao 7. A mesma coisa aqui, você vai pegar o 4 mais o 9, dá o 13, 9 mais 11 dá o 20, e 9 mais o 5, que dá o 14. O que são esses números aqui? Eu vou pegar aqui na minha colinha para nós vermos. O 7 é o chamado de dinheiro oculto. É a maneira pela qual uma pessoa faz dinheiro, consegue fazer dinheiro. O 13, ele representa
esqueci o significado dessa palavra. Fulfillment seria satisfação oculta, aquilo que você faz que realmente te dá prazer, né? O 14, ele é o número do dinheiro, do ambiente do dinheiro, né? Ele vai mostrar qual é o ambiente pelo qual você consegue fazer o dinheiro, né? O seu ambiente de trabalho propriamente dito. E o número 20, ele é a satisfação do ambiente. Então mostra como será o ambiente em que você se sente mais realizado. Então, uma vez que a gente consegue integrar todos esses números, a gente consegue chegar aí a uma conclusão de qual seria a melhor profissão, emprego, trabalho, enfim, para essa pessoa. É um método bem interessante mesmo, tá? De análise de análise de nós, seres vivos, né? Seres humanos, enfim. Bem interessante mesmo aí essa abordagem. Esse 9 aqui, ele é calculado da seguinte maneira. Você pega agora aqui o 16 mais o 20, você vai chegar no número, que é o 36, né? Reduz a 9. Aqui você pega o 20 mais o 4, que dá o 6. O 4 mais o 11, que dá o 15. O 11 mais o 7 dá o 18. O 7 mais o 5 dá o 12. E o 5 mais o 16 aí, que dá o 21. Como eu disse, esses números são os marcadores do tempo. Mostram aí a evolução das energias ao longo do tempo. Então, na próxima aula, eu irei interpretar. Eu vou ver se eu consigo interpretar tanto esse sistema quanto o outro sistema que a gente viu, tá? Ou eu não sei se eu vou interpretar apenas esse daqui, porque eu particularmente eu gosto mais desse sistema aqui do que o outro, né? O original. Eu gosto mais dessa variação. Mas aí vou ver o que eu faço aí para vocês, tá? E espero aí que tenham gostado, tá? Dessa aula. Espero principalmente que vocês tenham gostado aí desse sistema, tá? Esse sistema, um detalhe, é que eu consegui descobrir o método de cálculo desse sistema porque eu utilizei uma engenharia reversa. Eu descobri esse sistema de um russo e eu utilizei uma engenharia reversa para conseguir decifrar, né, os métodos de cálculo deles, tá? Então, esse método ele criou e não é aberto ao público, então eu sou a primeira pessoa que está trazendo esse método aqui aberto ao público e eu espero sim que vocês tenham gostado dessa aula, porque deu trabalho para fazer, tá? Então nos vemos no próximo vídeo.